Gênesis capítulo 18, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5, ou versículo 15. Obrigado. Gênesis 18, do 1 ao 15. A palavra de Deus diz assim: O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Disse ele: Meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco de água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Vou trazer a vocês também o que comer, para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram a este seu servo. Está bem, faça como está dizendo, responderam. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: Depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça uns pães. Depois correu ao rebanho e escolheu o melhor novilho, e o deu a um servo que se apressou em prepará-lo. Trouxe então coalhada, leite e um novilho que havia sido preparado e os serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles, em pé, debaixo da árvore. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor: Voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda, atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma, quando pensou: depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: Porque Sara riu e disse: Poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri. Mas ele disse: Não negue, você riu. Vamos orar? Pai amado, que possamos ser edificados nessa manhã, Senhor Deus. Que a Tua palavra fale aos nossos corações. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Alguns filósofos, quando eles começam a querer estudar a Bíblia, eles vão começar a estudar o Senhor, estudar sobre Deus, olhando de cima. Então eles vão ver a transcendência do Senhor. Eles vão ver um Deus todo-poderoso, todo-bondoso, todo santo, um Deus que é magnífico, um Deus de glória, um Deus que é totalmente transcendente. Quando eles começam, então, a olhar para baixo, que é olhar para a criação, eles chegam a determinadas conclusões. Como pode, diante da situação que o mundo está, como pode Deus se relacionar com os seres humanos? E então eles chegam à seguinte conclusão: Deus está distante. Ele criou o mundo, ele criou a humanidade, mas ele está distante, como se ele tivesse feito uma máquina, ligou e saiu fora. E é daí para frente, é com a humanidade. Eles vivem conforme eles querem. O ser humano vive a seu bel prazer. E o Senhor está no seu trono somente olhando, somente observando. Eles não conseguem conceber um Deus que se relaciona. Então Deus está totalmente transcendente, fora da sua criação. No entanto, lendo a palavra de Deus, nós já
enxergamos de cara que isso não é uma verdade bíblica. O nosso texto já de início fala que o Senhor apareceu a Abraão. Você não precisa ficar caindo em argumentos muito filosóficos para saber que eles estão errados, que eles são falsos. É só ler a Escritura, está claro para nós. O Senhor desce e se relaciona com o seu povo. O Senhor desce e se relaciona com a humanidade. O nosso texto já começa dizendo: o Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Aqui tem uma surpresa no texto, porque você não imagina que na hora mais quente do dia vão vir 3 homens bater na sua porta. Então já é uma surpresa para a gente aqui o texto. Outra coisa, a tenda naquela época era feita com peles de cabra, porque à noite, quando ficava frio, dentro ficava aquecido, dentro da tenda. Mas no calor, como está aqui, a gente está a ver esse calor escaldante, nós passamos por isso há pouco tempo. Então, eles abriam as abas da tenda e corriam uma brisa. O que o texto quer dizer para a gente é que Abraão está no seu período de descanso. Provavelmente ali depois daquele almoço. Está ali descansando, aquela brisa. Tiver uma rede, está deitado ali numa rede, apreciando a brisa. E aí, então, o versículo 2 vai dizer que ele ergue os olhos e vê 3 homens a pouca distância. Então, ele sai da sua tenda e o texto vai dizer que ele corre e curva-se diante desses homens. Aqui é outro espanto para a gente, outra surpresa, porque Abraão corre. É um homem de 99 anos de idade. Ele enxerga esses 3 homens e ele corre e ele se curva. Curvar aqui, você pode estar se perguntando se tem um sentido de adoração, mas não tem aqui o sentido de adoração. Curvar-se aqui tem o sentido de hospitalidade, tem o sentido de cordialidade, de respeito. Provavelmente, Abraão, quando avista esses homens, ele enxerga que é de alta nobreza esses homens. Então, ele vai até esses homens e ele se prostra. Os estudiosos vão dizer que isso, inclusive, acontece naquele mundo antigo em que provavelmente, talvez até fosse inimigo que estivesse visitando para conversar. E aí, dependendo da hospitalidade, o inimigo poderia se tornar um aliado. Então, existe esse costume, essa cordialidade, essa hospitalidade, é levado a sério. Então, aqui o curvar-se tem um sentido histórico, de costume da época, em respeito. Muito provavelmente, Abraão compreende que esses homens são maiores do que ele. São nobres, altamente nobres. Ninguém consegue identificar, a partir daqui, se realmente Abraão já identificou o que é o Senhor. O texto até então está falando que são homens, mas existe uma polêmica. Quem são esses 3 homens? A Bíblia já nos indica que um é o Senhor. Quem são os outros 2? Existe a interpretação na história da igreja que aqui pode ser a Trindade, mas eu não acredito nessa interpretação porque eu vejo claramente que aqui são anjos. E você pode ir comigo para o versículo 22. Diz assim: os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Se você vai para o capítulo 19, você vai ver que os 2 anjos chegaram a Sodoma. No versículo 22 do 18 diz: os homens partiram dali. E no 19 já está dizendo que os 2 anjos chegaram a Sodoma. É um paralelo muito forte e obviamente, a Bíblia está deixando claro para nós que são anjos. Então, os outros 2 homens são anjos. Pergunta que você está provavelmente fazendo aqui agora: porque no capítulo 18 são homens e no capítulo 19 são anjos? Bruce Waltz, que vai responder essa pergunta, é um grande erudito. Ele vai dizer que no capítulo 18 o narrador está como um historiador. Então, como historiador, ele está relatando tudo da perspectiva de Abraão, da perspectiva terrena. E Abraão enxerga homens. Mas no capítulo 19, o narrador está como profeta. E como profeta, ele está narrando aqui, ele vai narrar um juízo. E esses anjos são mensageiros que vão falar desse juízo, que é contra Sodoma e Gomorra. Então, no capítulo 19,
São anjos porque o narrador está como profeta, anunciando o juízo. E no capítulo 18 o narrador está como um historiador. Eu acredito nessa interpretação porque eu acredito que o autor em Hebreus captou da mesma forma essa linguagem em que, sem saber, homens na sua hospitalidade acolheram anjos. É o que vai dizer Hebreus 13, o versículo 2, não esqueçam da hospitalidade, foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Ou seja, vimos homens, mas são anjos. Acredito que o autor de Hebreus captou aqui o que está nessa passagem em Gênesis. Então ele une as duas formas, homens como nós estamos enxergando, mas numa realidade espiritual são anjos. O texto prossegue. Voltamos agora para o versículo 3 do capítulo 18. Disse ele: meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Aqui é um pedido humilde de hospitalidade. Mandarei buscar um pouco de água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Está numa árvore, o calor é grande, a árvore ali é o melhor local de conforto que Abraão pode oferecer, e ele vai lavar os pés porque as sandálias eram abertas, então o pé ficava muito sujo, encrostado de lama, de barro, de areia da caminhada. Então isso faz parte também da hospitalidade. O texto segue, verso 5, vou trazer a vocês também o que comer para que recuperem as forças, prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até este seu servo. Eles falam, está bem, faça como está dizendo. Novamente, versículo 6, Abraão apressadamente, é um homem de 99 anos, servindo de forma, vamos dizer assim, apressada, servindo com rapidez, com presteza. O texto continua, atenda, apressadamente atenda, e disse a Sara, depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse e faça os pães. Depois correu ao rebanho e escolheu o melhor vinho, o melhor novilho, e o deu ao servo que se apressou em prepará-lo. Trouxe então coalhada, leite, o novilho, o que havia preparado, e o serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles em pé debaixo da árvore. Esse é o primeiro bloco do nosso texto. Algumas coisas a gente aprende aqui já com Abraão nessa hospitalidade. Nós vimos que um homem de 99 anos está muito prestativo, com agilidade para servir, para receber esses homens. Então, essa aqui é uma lição que a gente aprende com ele. Aqui eles são exemplos. Aqui os homens os que são casados, podem me compreender melhor. Se você não agenda uma visita, se de repente uma visita chega de forma inesperada na sua casa, você não avisou a sua esposa, você tem que tomar muito cuidado. Muito provavelmente você vai ouvir depois. Aqui o texto está ensinando que esse lar está harmonioso. Aqui a gente pode aprender com Abraão, a gente pode imitar. Tem um lar harmônico. Você não vê Sara falando nada, você vê os servos agindo corretamente. Então aqui nós temos um exemplo de um lar harmonioso. Mas há essa dificuldade. Não estou criticando, isso faz parte das mulheres. O texto não está falando isso aqui como pecado, só estou falando que aqui é um exemplo a ser seguido, desse lar harmonioso, em que, no caso aqui, Sara recebe, a gente não vê nenhuma escrita aqui relacionada a isso. Então, mas os homens hão de me compreender que você não pode chamar uma visita simplesmente, você foi na padaria, de repente encontrou um amigo, vai tomar café na minha casa. Não dá para fazer isso. Você tem que avisar a sua esposa, Essas são geralmente as regras do casal. Então, temos aqui um casal harmonioso. Mas algo aqui que eu quero destacar, uma aplicação para nós. O que eu vejo aqui é que Abraão é um homem rico. Ele tem muitos servos e ele poderia designar, talvez, o seu melhor servo para recepcionar esses visitantes, para recepcionar o Senhor e os anjos. Mas ele o faz pessoalmente. Ele o faz pessoalmente. O que eu quero trazer como aplicação para nós hoje? Recentemente eu vi uma reportagem em que jovens estão indo para a entrevista de emprego e estão indo junto com os seus pais. Isso é algo que o jovem faz
pessoalmente, só ele. Eu sei que para alguns mais antigos isso é até motivo de riso, porque se for como na minha época, você só dá o dinheiro para o filho, ó, se vira. O ponto de ônibus está ali fora, você chega lá no seu trabalho, ou você chega lá onde você vai fazer entrevista, se vira, meu amigo. Só que os tempos estão mudando, vamos dizer assim, e essas coisas precisam ser faladas. Porque se desde o início não começam a aprender que problemas devem ser resolvidos pessoalmente, que há situações, há circunstâncias que é necessário você resolver pessoalmente, não é porque você troca muitas mensagens no WhatsApp com a sua esposa que você não vai sentar com ela face a face, pessoalmente, e conversar com ela, e dedicar um tempo com ela em casa. Não é também no primeiro problema que você tem com a sua esposa e você não quer resolver, você vai dormir na casa da vovó ou vai dormir na casa da mamãe. São problemas, são circunstâncias que você precisa lidar pessoalmente. Essa é uma aplicação para nós. A tecnologia facilitou muita coisa para nós resolvermos à distância, mas há circunstâncias que você precisa resolver pessoalmente. Vamos passar esse bloco, porque toda visita ela tem um motivo. Não é sem propósito, não é aleatório. E aqui a gente dá de cara com o versículo 9. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu Abraão, está ali na tenda. O que isso quer dizer? Olha, é como se eu tivesse assim, ó, eu estou aqui na sala, mas ela está logo ali atrás, pode falar que ela vai ouvir. Ou seja, Sara está atrás, está na tenda e está ouvindo. O que os historiadores vão dizer? Que muito provavelmente naquela época, mulheres não podiam comer na mesa com os homens ou os visitantes, né? Ou os estrangeiros aqui. Então, muito provavelmente, é um costume da época, faz parte daquela época, as mulheres não comem junto com os homens ou os visitantes. Então, ela fica onde? Ela ficou dentro da tenda. Ela está ouvindo. Por que isso é importante para nós? Porque não cabe aqui a aplicação de que Sara é fofoqueira. Sara não é fofoqueira. Ela tem outros pecados, mas a fofoca não está com Sara. Por quê? Porque isso faz parte da época. Ela fica lá atrás da tenda, ela está ouvindo. O texto já deixa isso implícito para a gente. Sara está ouvindo, ela está ali na tenda, ela está ouvindo, pode falar. É isso que o texto quer dizer. Então, não podemos acusar Sara de fofoqueira. Se você ouve alguma pregação e vai acusar Sara de fofoqueira, está fora do texto. A aplicação está fora do texto, então não vale. Pode usar outro texto para fofoca, mas não esse. Segue o texto. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda, atrás dele, como eu já disse. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada. E Sara já tinha passado da idade de ter filhos. As mulheres sabem o que está querendo dizer aqui. Não há nem mais ciclo menstrual. Verso 12. Por isso riu consigo mesma quando pensou: depois de já estar velha, e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu? E disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? O que nós temos aqui diante de nós é o riso da incredulidade. Sara riu consigo mesma. Um sorriso que não deu para ouvir, foi íntimo. Sara ri da situação. Sara não acredita no que o Senhor está falando. Interessante que os estudiosos vão dizer que é muito provavelmente aqui que Abraão identificou que quem está com ele é o Senhor. Porque a mesma promessa foi falada a ele, a mesma promessa foi dada a ele. Mas agora o Senhor vem e fala diretamente, Abraão e Sara escutando.
O Senhor volta novamente anunciando o nascimento do filho. Já tem data, o Senhor já dá data. Já tem. Sara está ouvindo e Sara dá um riso de incredulidade. O pecado de Sara é o pecado da incredulidade. E é um pecado reincidente, porque novamente nós vemos que ela quis dar um jeito, colocando Abraão para se relacionar com Agar. E aqui continua de novo, ela não acreditou antes, continua não acreditando, é um sorriso de incredulidade, e ela continua duvidando, continua questionando. O interessante é que quando nós chegamos na incredulidade, nós estamos duvidando, nós estamos questionando a verdade de Deus e a capacidade de Deus. Questionamos o que o Senhor fala e questionamos a capacidade dele executar o que ele fala. Cristão, você tem dúvida de que o Senhor Jesus sustenta o universo pelo poder da sua palavra? É isso que o autor de Hebreus diz. Não deve haver dúvida nos nossos corações quanto a isso, mas a dúvida invade o nosso coração. É quando nós olhamos as causas naturais, nós começamos a fazer cálculos de probabilidade, e a improbabilidade afeta uma fé verdadeira, afeta uma fé fraca. A improbabilidade vai bater na sua porta quando você olhar e você vai duvidar, vai questionar a verdade e a capacidade de Deus. E quem nos garante que isso não está conosco quando nós estamos lendo as Escrituras? O que nos garante que isso não, quando nós estamos lendo, o Senhor que está realizando tudo aquilo que nós vimos na nossa aula hoje, aquilo que está lá no Egito, o Senhor agindo através do seu povo, o Senhor libertando o seu povo, será que isso só fica lá? Será que o Senhor não se relaciona conosco hoje? Será que você pensa como os filósofos que o Senhor está distante da sua vida? Não está com você? Você questiona a capacidade do Senhor, questionando a capacidade dele, logo você está questionando a sua verdade, e a sua verdade está na palavra. Como a palavra tem afetado o seu coração, como a palavra, a capacidade do Senhor falar ao seu coração tem afetado a sua vida. Você tem lutado melhor contra o pecado? Matthew Henry vai dizer: mesmo onde existe fé verdadeira, ainda assim, frequentemente, existem amargos conflitos com a descrença. Quando eu vejo essa situação, eu lembro de uma outra narrativa. Eu lembro dos discípulos numa tempestade. É noite e eles enxergam um homem andando sobre o mar, eles acham que é um fantasma, mas o Senhor diz: não tenham medo, não se amedrontem. Sou eu, Senhor Jesus. Pedro corajosamente fala assim: se é o Senhor, faça com que eu ande sobre as águas e vá até o Senhor. Jesus fala: vem. Pedro sai do barco, começa a andar, e o texto diz que ele reparou o vento e teve medo. Pedro olha para as causas naturais. Pedro olha para a probabilidade humana, e dentro da probabilidade humana, você vai duvidar de Deus. E aí o Senhor vira para Pedro e diz: homem de pequena fé, por que você duvidou? Mateus 14, verso 30 e 31. Uma outra narrativa que eu enxergo aqui novamente, e é o sorriso da incredulidade, se encontra em Mateus 9, verso 23, em que o líder da sinagoga tem a sua filha, dizem para ele que a sua filha está morta, ele vai até o Senhor como a sua esperança, ele vai até o Senhor e pede que traga a vida da sua filha. O Senhor vai até a casa daquele líder daquela sinagoga. Quando ele entra naquela casa, ele diz: a menina não está morta, mas dorme. O texto diz que todos começaram a rir dele. Interessante que os teólogos vão dizer que o que nós temos em Gênesis 18 é uma teofania. O que é isso? Já é uma realidade
pré-encarnada do Senhor Jesus Cristo. O sorriso de incredulidade em Gênesis 18 é visto também nos evangelhos. O sorriso da incredulidade. Não acreditam no que o Senhor está falando. O caminho para superar as dúvidas está no verso 14, Gênesis 18, leia comigo. Olha o que diz o verso 14. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Aqui está o caminho para superarmos as nossas dúvidas. Chega um momento na minha história, na sua história, em que você vai dar de cara com essa pergunta. Chega um momento na minha e na sua história que essa pergunta deve ser feita. Você deve ir de joelhos dobrados e ver essa passagem, e orar essa passagem, e orar esse versículo. Algumas das vezes você não vai nem orar de joelhos, você vai estar com a cara no chão. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? O Senhor já te salvou, mas há aflições, você olha para o lado e não há como você resolver com a força do seu braço. Não há jeitinho para o qual você possa fazer. Talvez você deixe até de escanteio, se o seu coração ainda é incrédulo, você deixa de escanteio. Esse problema aqui eu vou engavetar, eu vou arquivar. Vou esquecer isso aqui, não vou resolver esse problema. A incredulidade está batendo a porta, a incredulidade está brotando, o pecado da incredulidade está no coração. Mas chega um momento em que você tem que crer e somente crer no Deus que fez a promessa. É não olhar para as causas naturais, mas olhar para o Deus do impossível. E aqui é o tema do nosso sermão de hoje. Deus do impossível não é clichê e nem piada. Deus do impossível não é uma frase que a gente diz para ganhar views. Deus do impossível não é aquela frase de impacto na pregação. A gente vê, nós vemos que o Deus do impossível está aqui revelado nas Escrituras. Não é clichê, não é marketing digital, não há isso nas Escrituras. O Senhor age e continua agindo hoje. E não é piada, assim como nós vimos no coração de Sara. E também no Novo Testamento. Ao erudito que ele vai dizer que o que temos aqui é um testemunho da onipotência de Deus. É o testemunho do Senhor Todo-Poderoso, um testemunho do Deus do impossível. E eu quero citar algumas passagens que nós vamos ver. Jó 42, verso 2, diz assim: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jeremias 32, 17 diz assim: ah, soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder e por teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. Continua Jeremias 32, 27. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Aqui é o testemunho de que o Senhor faz todas as coisas, ainda que a sua mente não acredite. Ele reafirma, continua o verso 14, na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. O Senhor reafirma a sua palavra. 15. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri. Mas ele disse: não negue, você riu. Perceba comigo que a passagem não está falando que, pelo fato de Abraão receber muito bem o Senhor,
foi muito hospitaleiro, então ele recebe a sua bênção. Você não está vendo isso. Os últimos versículos já estão falando que tem pecado, mas pecado brotando. Eles vão receber a promessa. Eles vão receber aquilo que o Senhor está falando. Mas não é porque eles receberam bem, não. Não é porque eles foram hospitaleiros, não. É porque o Senhor é fiel à sua palavra. No texto não está falando que por receberem muito bem o Senhor, vai ter a vitória, vai ter a bênção. Não está falando isso. Para mim, aqui eu trago o que a gente lê em 2 Timóteo 2, verso 13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Essa é a autoridade do nosso Senhor. Apesar da descrença, apesar da incredulidade, ele está agindo. É para que Abraão e Sara saibam que o Senhor é Deus, que Ele domina sobre tudo e sobre todos. Talvez você não pense nisso. Talvez isso passe desapercebido para você. Mas a sua salvação é uma improbabilidade humana. É o Senhor do impossível agindo para perdoar os seus pecados. Você tem alegria no Deus do impossível que realizou a sua salvação? Inclusive tem alguns que são descrentes. Nós, na igreja, e ainda somos descrentes. Aquele meu parente, tem uns que falam só porque é meio que ditado, né? Só Deus mesmo, porque olha, tem jeito para ele não. Tem gente que só fala por falar, mas não está nem acreditando em Deus. É um coração alimentado pela descrença. Isso é algo muito importante que eu observo nas quartas-feiras. Muitos irmãos, quando estão pedindo por entes queridos, eles pedem a cura física, mas também lembram de pedir pela salvação. Lembram de pedir pela confissão de pecados. De que o ente que está enfermo reconheça também que o Senhor é Deus, que o Senhor salva, que o Senhor perdoa pecados. Estamos diante de um Deus que salva. E essa é uma obra que só Ele pode fazer. A promessa aqui é ter um filho. Qual é a impossibilidade da sua vida que você olha e fala, não consigo resolver com isso, não consigo resolver com aquilo. Você vai dando vários jeitinhos e você não consegue enxergar nada. É o momento de acabar com a descrença e falar, eu tenho que acreditar somente e somente em Deus. É o momento em que os joelhos se dobram. Se não estava se dobrando, passa a se dobrar e então confia somente e somente no Senhor. Deus do impossível, lembre da sua salvação. É impossível para qualquer um, somente o Senhor salva. Somente o Senhor salva. Quer combater a descrença? Comece a relatar num papel, num caderno, pessoas que são descrentes, pessoas que você quer que o Senhor salve e lembre do Deus do impossível. O último versículo fala de Sara mentindo. Um pecado que estava oculto. Ou talvez não tão oculto assim, mas estava escondido. Estava lá acariciando. E aí então, o Senhor fala, não negue, você riu. Qual é a ideia aqui do texto? Não negue, confesse. Não negue, confesse. Eu tenho ouvido alguns pregadores, alguns pastores, muito experientes, homens de Deus, e eles falam de uma dificuldade no ministério pastoral. E eles dizem que uma das dificuldades é quando é necessário confrontar um irmão com os seus pecados. É o que está acontecendo aqui. Se você vai no gabinete com o pastor e ele identifica pecados que você está acariciando, que você está ali mantendo escondido, mas de alguma forma ele identificou, e ele diz, não negue, confesse.
será que você volta no domingo seguinte? Será que você volta? Você vem na quarta-feira? Todos nós somos pecadores aqui, irmãos. Não esconda os seus pecados. Não minta, não amontoe pecado sobre pecado. Não negue, confesse. Não negue, confesse. Confesse os seus pecados. Confesse os seus pecados. E é somente confessando os seus pecados que há libertação. Nós vemos muitos pecados aqui. Incredulidade, mentira. Mas Sara é lembrada no rol dos heróis da fé. Está lá em Hebreus 11. Nós lembramos que o Senhor, Ele não esconde os pecados dos seus heróis. O Senhor não esconde o pecado dos seus heróis. Uma outra passagem é paralela a essa. Lucas 1, verso 37, vai falar novamente. Eu quero ler com os irmãos, eu quero ler essa passagem e mais outra. Mas aqui está a passagem é paralela porque ao anúncio, o anjo também vem a Maria e anuncia o nascimento de Jesus. E aí então, capítulo 1 de Lucas, verso 37 diz: pois nada é impossível para Deus. Qual é a resposta de Maria? Sou sua serva, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Que possamos imitar Maria aqui diante do Deus do impossível. Somos seus servos, Senhor. Faça conosco conforme a tua palavra. Para te encorajar, que talvez você não tenha pensado no Deus do impossível. Talvez você tenha alimentado a incredulidade. Você vai orar, mas sem fervor, desanimado. Abra comigo Efésios, capítulo 3, verso 20. É para te encorajar a orar, a confiar no Deus que faz o impossível, porque nós estamos lidando com Deus que faz o impossível. E não é clichê, não é piada. Que o nosso coração não fique sorrindo, que o nosso coração não ache que é só uma frase bombástica, uma frase para chamar views, mas que seja algo que o nosso coração confie e se dobre diante da soberania e do poder de Deus. Diz assim Efésios 3:20, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Eu vou ler de novo. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Guarde esse texto e vá em oração ao Senhor, crendo no Deus do impossível. Vamos orar. Pai amado, nós celebramos hoje, Senhor Deus,